Um vereador do PT acaba de ter a prisão confirmada pela Justiça de São Paulo e as acusações contra ele envolvem lavagem de dinheiro para o PCC, assassinato e máfia italiana, num esquema que movimentou mais de 300 milhões de reais. Esse é o nome, Senival Moura, vereador do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, ligado à alta cúpula do PT e descrito pelas investigações como amigo de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo desmontaram um esquema milionário no qual Moura teria exercido o controle oculto da concessionária Transunião Transportes S.A., empresa responsável por operar linhas de ônibus na zona oeste da capital paulista. Segundo os investigadores, essa empresa teria servido como uma verdadeira lavanderia para movimentar recursos atribuídos à facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. Mais de 200 milhões de reais foram apreendidos pela Polícia Federal durante a operação. O escândalo total ultrapassa os 300 milhões de reais. Na quinta-feira, Senival Moura foi preso. Na sexta-feira, sua defesa entrou com um pedido de soltura e a Justiça de São Paulo negou. A prisão foi mantida durante a audiência de custódia, realizada um dia após a operação. Os advogados tentaram, mas não conseguiram. As acusações são gravíssimas. Suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado, envolvimento com nomes do PCC, conexões com a máfia italiana e investigação por crimes que vão muito além de irregularidades financeiras. A Justiça entendeu que não havia condições de liberá-lo. Agora pense na dimensão do que isso representa. 300 milhões de reais passando por uma única empresa, controlada de forma oculta por um parlamentar eleito pelo partido que está no comando do governo federal. Uma concessionária de ônibus num serviço público que atende milhares de trabalhadores todos os dias na cidade de São Paulo, sendo usada como instrumento de lavagem de dinheiro para uma das organizações criminosas mais perigosas do Brasil. Quantas outras empresas não devem estar funcionando da mesma forma? Quantas vidas estão sendo afetadas por esse dinheiro que circula entre o crime organizado e o poder público? E aqui começa a se montar um quebra-cabeça que muita gente já estava esperando ver completo. Quando o governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, enquadrou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o governo Lula reagiu com desespero. A narrativa oficial foi a de defesa da soberania nacional. Mas agora, com a prisão de um vereador petista por lavar dinheiro justamente para o PCC, uma pergunta difícil começa a ganhar peso. Será que havia razões muito mais concretas para esse desespero? Será que dentro do próprio PT existiam pessoas atoladas até o pescoço em relações com o crime organizado e reconhecer o PCC como organização terrorista tornaria essas conexões ainda mais expostas e mais graves juridicamente? É uma pergunta, uma suposição, mas é uma suposição que começa a fazer muito sentido diante dos fatos que estão sendo revelados. Flávio Bolsonaro não perdeu tempo. Ele usou exatamente esse escândalo, a prisão do vereador petista, o esquema dos 300 milhões, a ligação com o PCC, como munição política direta contra Lula. E o temor dentro do PT era exatamente esse. Informações publicadas no jornal O Globo já indicavam que o entorno do presidente, sua equipe e seus aliados estavam desesperados com a possibilidade de que Flávio Bolsonaro utilizasse essa prisão como arma política. O medo se concretizou. Flávio Bolsonaro jogou na cara do PT o envolvimento de um aliado direto do partido com lavagem de dinheiro para o crime organizado. E o PT não tem uma resposta clara para dar. Mas esse não é o único fronte de pressão sobre o governo. Jacques Wagner, senador e aliado de quase 50 anos de Lula, recebeu a visita da Polícia Federal. Ele saiu do encontro furioso, reclamando publicamente do ministro André Mendonça e da própria Polícia Federal. O escândalo envolvendo Wagner atingiu diretamente o núcleo duro do PT. E agora, somado à prisão de Senival Moura, o quadro que se forma para o governo é de uma sucessão de golpes que não param de chegar. É uma pancada atrás da outra, e cada uma delas tem nome, tem valor em reais, tem endereço. Mas há uma segunda frente que está gerando um tipo diferente de preocupação, e talvez mais profunda.
Uma preocupação que não diz respeito a escândalos ou investigações, mas à capacidade física e cognitiva do próprio presidente de continuar exercendo o cargo. Desde 2023, Lula acumula pelo menos 157 episódios documentados de confusões, trocas de nomes e declarações incoerentes. Mais de 4 lapsos por mês, por mais de 3 anos e meio. E a frequência está aumentando. Ele chamou a ex-presidente Dilma Rousseff de Irmã Passoni ao relatar a disputa eleitoral de 2014. Irmã Passoni é uma ex-deputada que não disputa eleições desde 1990. Na COP30, realizada em Belém, no Pará, Lula afirmou que havia trazido a conferência para o estado do Amazonas. Meses antes, numa rádio do Amapá, já havia cometido a mesma confusão geográfica, chamando Macapá de estado. Chamou o presidente da França, Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy, o ex-presidente francês que deixou o cargo há mais de uma década. E disse em declaração pública que seu mandato vai até 31 de dezembro de 2010. Seu mandato atual vai até janeiro de 2027. Cada um desses episódios, isolado, poderia ser descartado como um deslize. Quem nunca trocou um nome? Quem nunca se confundiu num momento de cansaço? Mas 157 episódios em 3 anos e meio não são deslizes isolados, são um padrão. E o episódio mais recente foi o mais grave de todos. Na cerimônia de sanção da lei antifacção, Lula agradeceu ao Congresso Nacional por dar, nas palavras dele, mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados no crime organizado. Não no combate ao crime organizado, no crime organizado. A frase foi dita em público, em cerimônia oficial, com câmeras ligadas. A assessoria corrigiu, a base minimizou, a oposição explorou, e o ciclo se repetiu, como se repete há 3 anos. Lula vai completar 81 anos em outubro. Se vencer a próxima eleição, terminará o mandato com 85 anos de idade. Para efeito de comparação, Joe Biden desistiu da reeleição aos 81 anos, depois que um debate televisionado expôs publicamente suas limitações cognitivas. O debate sobre a capacidade de Biden foi público, foi coberto pela imprensa, foi discutido no Congresso, e o próprio Partido Democrata pressionou até que ele recuasse. Biden não foi reeleito, saiu. A pergunta que fica, e que muita gente dentro da própria esquerda está começando a fazer em voz baixa, é se o mesmo caminho está se desenhando para Lula. O ex-governador Antony Garotinho afirmou publicamente ter tido acesso a informações de que o PT estuda retirar Lula da disputa eleitoral. Ele disse saber o motivo, mas não poder revelá-lo ainda. Revelou, porém, um prazo, quando esse anúncio seria feito. A declaração gerou pânico em setores da esquerda, porque se for verdade, significa que o próprio partido de Lula já não acredita que ele tem condições de disputar e vencer. Faz 36 anos que Lula é candidato à presidência do Brasil. 36 anos em que o país girou em torno dos desejos e das decisões de um único homem. E agora, pela primeira vez, uma parte significativa do campo político, incluindo aliados, começa a questionar se esse ciclo pode ou deve continuar. Enquanto isso, no plano internacional, o jornalista Paulo Figueiredo confirmou que fará um depoimento em audiência pública, marcada para o dia 6 de julho nos Estados Unidos, no âmbito da investigação comercial aberta pelo governo Donald Trump contra o Brasil, pela seção 301. O governo americano anunciou a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com justificativas que incluem decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal que, segundo Washington, favoreceram o crime organizado, além da ineficiência do governo Lula no combate às queimadas. Paulo Figueiredo defenderá na audiência que os Estados Unidos abandonem as tarifas e retomem a estratégia de aplicar sanções individuais, incluindo a Lei Magnitsky, diretamente contra autoridades brasileiras. O argumento central é que as tarifas atingem o alvo errado, penalizam exportadores brasileiros, empresas, consumidores americanos e a população brasileira em geral, sem afetar diretamente quem, segundo Figueiredo, motivou a abertura da investigação. Quem errou, na visão dele, foram o presidente Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem deve ser punido, portanto, são eles, não o povo brasileiro, que já paga o segundo maior imposto do mundo e não tem nenhuma responsabilidade pelas decisões que irritaram Washington.
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo chegaram a citar publicamente o nome do ministro Gilmar Mendes como alvo potencial de sanções americanas, além do ministro Alexandre de Moraes, cujas decisões, segundo eles, violaram princípios da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O governo Lula quer usar o tarifaço como pauta de campanha, pintando a oposição como aliada de potências estrangeiras contra o Brasil. Mas se Paulo Figueiredo conseguir redirecionar as sanções para autoridades específicas, em vez de tarifar toda a economia brasileira, essa narrativa desmorona. No campo da política doméstica, a deputada federal Tabata Amaral se viu no centro de uma situação que expôs uma contradição difícil de ignorar. Ela vem fazendo críticas públicas e sistemáticas à publicidade de empresas de apostas online, as chamadas bets, em transmissões esportivas e eventos culturais. Comparou a propaganda de bets à propaganda de cigarros, defendendo o fim desse tipo de publicidade. Mas numa entrevista recente, uma jornalista trouxe à tona um detalhe incômodo. João Campos, prefeito do Recife, marido de Tabata Amaral e aliado direto do governo Lula, tomou decisões que facilitaram a operação de empresas de apostas no município, incluindo a aceitação de patrocínio de bets no Carnaval de Pernambuco. Tabata ficou claramente incomodada com a pergunta. Respondeu defendendo sua posição contra a propaganda de bets, mas não abordou diretamente a questão do marido. E esse silêncio foi notado. Porque é muito fácil criticar o que os outros fazem quando quem está ao seu lado faz a mesma coisa e se beneficia disso. A questão das bets, aliás, é real e séria. O crescimento das apostas online no Brasil fugiu completamente do controle. Há famílias que perderam tudo. Há trabalhadores que comprometem o salário inteiro antes do fim do mês. O problema existe, é grave e merece debate honesto. Mas um debate honesto exige coerência. E coerência é exatamente o que faltou nesse momento. E enquanto tudo isso acontece, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, aliado de Bolsonaro, foi a público rebater declarações do governo federal. O ministro dos Transportes afirmou que o governo Lula havia oferecido ao Estado parcerias de investimento da ordem de 24 bilhões de reais e que Jorginho Melo simplesmente recusou sem dar explicações. O governador respondeu com dureza. Disse que o que o ministro chamou de investimento era, na verdade, uma proposta de concessão para pedágios nas estradas estaduais, mais de 3 mil quilômetros reformados pelo programa Estrada Boa, entregando-as a empresas privadas para depois cobrar dos motoristas catarinenses. Jorginho Melo disse que reformou essas estradas sem precisar colocar mais impostos no lombo do cidadão e cobrou do governo federal a conclusão das obras na BR-101, que segue parada. Um ministro do governo, ao ser questionado sobre isso, respondeu que a obra seria resolvida no próximo mandato de Lula. O próximo mandato, como se já fosse fato consumado. No fim do dia, o que se tem é um governo cercado de crises que se acumulam em velocidade crescente. Um vereador petista preso, com a prisão confirmada pela Justiça, acusado de lavar dinheiro para o PCC. Um senador aliado de 50 anos sendo investigado pela Polícia Federal. Um presidente que acumula mais de 157 lapsos documentados em 3 anos e meio, com a frequência aumentando. Um depoimento nos Estados Unidos que pode redirecionar sanções diretamente para autoridades do governo e do Supremo. Um governador aliado da oposição desmentindo publicamente o ministério. E dentro do próprio PT, uma ala que, segundo informações que circulam em Brasília, já começa a questionar se Lula é o candidato certo para a próxima eleição. 300 milhões de reais, 157 lapsos, 50 anos de aliança com Jacques Wagner, 36 anos candidatando-se à presidência, 81 anos de idade em outubro. Esses números dizem alguma coisa, e cada pessoa que acompanha a política brasileira, que paga impostos, que usa ônibus na Zona Oeste de São Paulo, que tem família, que se preocupa com o futuro do país, cada uma dessas pessoas vai chegar a uma conclusão diferente sobre o que eles significam. Talvez valha a pena parar e pensar no que você acha que eles significam.